Terra. E aí, tá todo mundo quebrando a cabeça por causa do episódio 61 de Dragon Ball Super. Afinal, como Black, que é o Zamasu, pode existir se na história que a gente viu, o Zamasu do presente foi morto por Beerus? Infelizmente, o episódio não explicou nada disso e provavelmente não vai dar mais detalhes sobre isso. Os roteiristas não fizeram qualquer menção às linhas de tempo em todo o anime. Eles só falaram de passado, presente e futuro. De qualquer forma, diante de tudo que vimos no episódio e que pesquisamos muita coisa em fóruns e também lá no grupo de Dragon Ball Super, que eu indico pra vocês entrarem aí, o link está aqui embaixo. Enfim, eu trago pra vocês duas hipóteses sobre de onde veio esse Black. Lembrando, gente, que são só hipóteses. A gente sabe que o Zamasu que virou Black foi humilhado no passado pelo Goku. Depois esse Zamasu matou o Gowasu, roubou o anel Ladrãozinho! E foi em algum lugar da história usar as super esferas do dragão, onde trocou de corpo com o Goku, se tornou Black e matou o Goku e a sua família. Sabemos que depois disso o Black foi pro futuro, e lá no futuro ele encontrou com o Zamasu e selou lá o seu pacto. Então, a primeira hipótese é de existir uma história em que aconteceu tudo o que vimos em Dragon Ball Z e no Super. Tipo, nessa linha temporal, que eu vou chamar de X, aconteceu o encontro do Goku com Beerus, o renascimento de Frieza, o torneio de Champa e do Beerus. Enfim, seria uma história sem interferência do Trunks em Dragon Ball Super. Seria tipo a história original de Dragon Ball Super, como ela deveria acontecer. E por algum motivo, o Zamasu chegou a conhecer o Goku nessa linha de tempo. Ah, mas eu vi um flashback no episódio e era a mesma luta. Gente, aquele flashback não necessariamente significa que é aquele episódio do passado em que o Goku enfrentou o Zamasu, quando foi checar lá se ele era o Black, junto com Beerus, Whis e tal. Aquilo pode ser simplesmente uma outra luta de uma outra linha temporal idêntica. Mas os motivos que levaram o Goku a encontrar Black nessa linha temporal antes de se tornar Black nessa linha temporal X são desconhecidos. Com certeza esse Goku dessa linha X não desafiou o Zamasu para saber se ele era o Black, igual como vimos nos episódios anteriores, mas por algum outro motivo. E que motivo poderia ser esse? Bem, a gente sabe que não é legal misturar mangá com anime, mas quem sabe nessa linha temporal X, o Kaioshin do Leste não comentou sobre um tal de aprendiz de Kaiô muito forte lá no Universo 10. Afinal, como vimos no mangá, o Zamasu deu um baile no Kibito, né? Ou até mesmo, quem sabe, o Zamasu não ficou tentado em enfrentar o Goku após saber que ele conseguiu derrotar a ameaça Buu. A gente não precisa nem viajar no mangá, a gente pode considerar até coisas que a gente viu no anime. Lembra o Gowasu assistindo lá aquela porra lá de Kamitube? Quem sabe, nessa hora que o Gowasu estava lá assistindo o Kamitube, o Zamasu não ficou aí interessado em ver a luta do Goku e resolveu desafiá-lo. Só que aí ele se fudeu, claro. Enfim, o que aconteceu nessa linha X foi que o Goku humilhou o Zamasu na luta, o Zamasu ficou puto e depois de tanto ódio acumulado sobre os humanos e sobre as merdas que o Trunks fez, o Zamasu matou o Gowasu, roubou o anel, trocou de corpo com o Goku e virou Black. E assim foi pro futuro e zelou lá a aliança com o Zamasu do futuro. A partir disso, o Black teria começado a avacalhar lá o futuro de Trunks. O Trunks não aguentou a pressão, pediu arrego e foi pro passado, onde seria essa tal linha X. Como ele e o Black acabaram interferindo nessa linha X, acaba que uma nova linha do tempo surgiu, já que ele voltou ao passado, ou seja, ele mexeu mais uma vez no tempo, o que faz com que uma nova linha seja criada. E com isso, essa nova linha que surgiu é aquela que vimos desde o início dessa nova saga de Trunks, onde ao invés do Goku encontrar o Zamasu por um motivo bem aleatório, que a gente não sabe bem qual é, ele foi encontrar Zamasu porque Beerus suspeitou de Black. E aconteceu tudo aquilo que já sabemos. Zamasu perdeu pro Goku, pensou em fazer a mesma coisa que Black lá na linha X, mas o Beerus meteu o Hakai nele e fim de papo. A segunda hipótese, que eu não acredito tanto, já que ela tem um monte de questionamentos, mas ela é bem parecida com a primeira. Só que a diferença seria que tudo aconteceu numa linha do tempo alternativa já existente. Vocês lembram do vídeo das linhas temporais em que catalogamos todas as linhas que aparecem nos guias oficiais? Aliás, se você não viu, você pode ver aqui na descrição do vídeo. Então, existe uma história em que o Trunks voltou ao passado, salvou o Goku, avisou sobre os androides, mas eles foram desativados por causa de um controle de parada criado por Bulma. E a partir disso, Trunks voltou para um futuro onde foi morto por Cell. Essa linha temporal onde o Goku tá vivo podem ter acontecido exatamente as mesmas coisas que na linha principal de Dragon Ball Super. Ou seja, rolou Buu, Beerus, Frieza, torneio, etc. Gente, começou a chover.
E assim como na hipótese anterior, Zamasu e Goku de alguma forma se enfrentaram. Só que Zamasu perdeu, ficou puto, se tornou Black e foi também para o futuro onde Trunks está vivo. Mas aí o grande erro de achar que Black é dessa tal linha temporal aí é que se Black foi pro futuro, por que ele foi pro futuro onde Trunks está vivo? Afinal, o Trunks que usou o controle de parada no passado dessa linha temporal é o Trunks que voltou pro futuro, desativou os androides e morreu pro céu. Outro problema dessa linha temporal de onde veio o Black é como que o Goku ficou tão forte se nessa linha temporal eles desativaram os androides com tal controle de parada. Assim, sei lá, Goku treinou pra cacete pra ficar tão forte contra o Buu e tal. É claro que isso até tem desculpa, mas eu particularmente, entre essas duas hipóteses, eu acho a primeira mais sensata. É claro que muitas hipóteses surgirão e eu particularmente não consigo ver incoerência na primeira hipótese. Mas temos que lembrar que tudo isso é coisa que a gente fica pensando aqui, e não a Toei ou Toriyama. Quem sabe algum dia isso fique explicado em algum guia ou coisa assim, ou não. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal, se inscreva também no grupo de Dragon Ball Super, que é um dos grupos que mais crescem no Facebook. O link está aí na descrição. Deixa também o seu comentário. Um beijo, até o próximo vídeo.